Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Olha que quarta-feira com cara de segunda-feira, né? Impressionante, mas olha, feliz ano novo para todos vocês, né? Diz que o ano no Brasil começa depois do carnaval, então vamos esperar que realmente comece o ano, não é verdade? Meus amigos, Vince Lombardi foi o primeiro treinador a ganhar o Super Bowl, 1967 e 68. Ele morreu em 1970 e, como pensador, deixou muitas frases de efeito. Frases que ajudam as pessoas a verem o mundo de uma maneira melhor. Como essa, por exemplo. A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e as outras não é a força ou conhecimento, mas sim a vontade. Pois é, como é importante isso. Hoje, nós vamos entrevistar aqui o Silvio Igor, empresário, palestrante e que tem uma história de vida muito interessante e a gente vai conhecer. Silvio, prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Alberto, uma honra estar aqui com você, profissional tão bem visto. Muito obrigado. Querido e tão elogiado, né? Olha, você sabe que outro dia eu nossa. estava tomando um café com o Danglares Gomes? Danglares Gomes, Se eu querido tivesse Dan. um fã, como você tem, eu acho que eu rasgou elogios sobre você. Fiquei admirado. Danglares foi um comentarista com o qual eu trabalhei lá atrás. E Dan fazia um comentário diário de esportes, patrocinado na época pela empresa dele, que era Danex Ferro e Aço, olha só como eu me lembro. E parava a cidade para ouvir Danglares Gomes. Querido Dan, não sei se está nos vendo ou não, se estiver nos vendo, um beijo para você. Danglares Gomes também tem uma admiração profunda por ele. Silvio, você é borracheiro, senhor? Sou borracheiro. Deixa eu ver sua mão de borracheiro. Meu. Opa! Deixa eu ver, mostra a unha, deixa eu ver a unha. Você lavou bem, Lavei então, porque mão de borracheiro normalmente tá com as unhas assim, tudo mais tal, alguém tá bem limpinha. Verdade. Borracheiro, então. Borracheiro. Com muito orgulho. Muito orgulho. Não sou Trabalhando mais até hoje. um, eu sou o número um. Número um. Número um. Isso. Aliás, depois eu posso até te contar, esse orgulho meu me rendeu Com certeza. muitos frutos, viu? Com certeza. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, ó. Silvio Igor é referência em atendimento. Seus conceitos e estratégias foram adquiridos ao longo do tempo, no dia a dia, junto ao cliente em uma simples borracharia. E hoje, além de consertar pneus, percorre o país ministrando palestras nas diversas empresas e universidades do Brasil. Entre os seus contratantes, olha aí, está a maior montadora de veículos do país. E outras também? Tá vendo? A segunda maior cadeia de varejo do mundo. Sim. E a maior cervejaria do mundo. Que beleza. Vamos citar aqui a Fiat, o Grupo Carrefour e a Ambev. Olha, rapaz. Tenho a honra de contribuir com eles. Que loucura. Tenho a honra de... E tem uma coisa interessante, ser recontratado. Eu acho que o maior índice de aprovação de um palestrante não é a avaliação em si. Porque ali a pessoa às vezes está numa certa emoção, é sim a recontratação. É como, por exemplo, o político. Se eleger não é fácil, mas a reeleição é muito mais difícil, né? Perfeito. Mas, chegar ao topo é fácil, manter-se lá que é mais complicado. Não, mas não à custa, por exemplo, dos fundos partidários que são liberados, que nem hoje o TSE já determinou que teremos 2 bilhões e pouco aí para o fundo partidário, quer dizer, então com dinheiro as coisas ficam um pouco mais fáceis. Agora imagina você vai a uma dessas empresas monstro aqui que nós falamos, faz a palestra e tal, e aí no dia seguinte você está lá colocando um remendinho no pneu. Sim. É assim que funciona. Exatamente. Olha aí. A minha dinâmica eu trabalho na borracharia, contatos e contratos, eu tenho uma agência parceira em São Paulo, né? Que sempre fecha as palestras, que é a Palestrarte, é uma das mais destacadas agências do Brasil. E eles fecham as palestras, contratos, e a partir daí, de determinada data, aí eles colocam um cliente para falar comigo. Porque, por quê? Desculpa. Porque eu gosto muito de saber qual é o público, qual a expectativa do evento, porque a expectativa de uma empresa não é a de outra. Sem dúvida. Certa vez eu perguntei para uma empresa, o que vocês esperam? Conteúdo? Ele falou, Silvio, pelo amor de Deus, nós vamos falar de conteúdo o dia todo. Você não pode fechar com conteúdo, você tem que dar um brilho, um show. Entendi. Já a outra diz, olha, nós queremos contratar você. Há momentos em que você, por exemplo, depois de ter quase sido contratado, ao saber do que realmente a empresa quer, você rejeitar, fala, não. Sim. Ou eu não sou partidário a isso, ou está acima do meu nível, chega a pensar assim? Não necessariamente por questão de nível, mas se você enxergar que outro profissional atenderia melhor aquela necessidade. Não, eu vou dizer a você, eu já recusei palestra, porque achar que não por me colocar numa situação inferior, não, mas porque achar que o que eu
teria para mostrar para as pessoas, estaria, na minha visão, aquém daquilo que as pessoas precisariam. Perfeito, então, entendo. porque eu acho que você tem que reconhecer suas vantagens, mas seus limites também. Exatamente. Uma coisa que eu vi no seu Facebook, você está com essa blusa, você só tem essa ou não, tem outra. Essa aqui é minha marca registrada. Você sabe que eu eventualmente usava blazer e confundia as pessoas. E as pessoas falam, pô, legal, que você era borracheiro. Você ficar olhando para lá pro seu companheiro, fica olhando para o espectador aqui. Ótimo. E as pessoas falam, legal que você era borracheiro e tal, porque o blazer passa uma imagem de grande empresário, vamos dizer assim, embora eu nunca me vi como um pequeno empresário. Eu sempre digo, eu sou um grande empresário num pequeno negócio, né? E aí eu decidi usar então o blazer que virou a minha marca registrada, e onde eu chego, às vezes no evento, as pessoas já reconhecem ali o Silvio Igor, aquele borracheiro, pelo uniforme até. Você desculpa, eu vou usar esse microfone um pouquinho aqui, porque acho que eu me mexi bastante aqui, acho que eu desconectou aqui o meu microfone de lapela e eu tive nesse primeiro bloco assim. Eu tive num show a semana passada do Robertinho de Recife, que é um grande músico, e deu um problema técnico, lá um desafio, vamos dizer assim, né? Ele falou, olha gente, eu morei nos Estados Unidos muitos anos, isso não é exclusividade do Brasil. Não, mas não é mesmo. Até no carro do Schumacher acontecia isso. Sem dúvida, sem dúvida. Esses microfones são muito sensíveis, né? Acho que numa mexida qualquer aqui, mas vamos lá. Você, além de borracheiro, teve outra profissão, não? Era cortador de madeiras. Cortador de madeira. Não era marceneiro? Não, cortador mesmo. Linha de produção. Linha de produção. Linha de produção. Aí surgiu a oportunidade de eu montar a minha borracharia. Que eu sempre falo que não é uma oportunidade, foi uma verdadeira mão na roda, né? Entendi. Você disse que, como é que você falou? Ser borracheiro é uma paixão que não tem conserto. Muito legal isso aí. É muito glamuroso, a gente trabalha com palestra, aeroporto, tudo, mas me realizo talvez mais ainda, não sei, ali na borracharia, é demais. Agora, quando você está ali no seu espaço, é claro que dali você tira os ensinamentos para passar nas suas palestras. Exato. O que é ter um bom atendimento, hein, Silvio? Eu sempre digo, não se faz um bolo só com ovos ou só com farinha. Então são vários ingredientes, né? Vários fatores. Um deles, por exemplo, é a empatia. O que nós sabemos de cor salteado, que é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Porque quando a gente vai a um shopping, uma repartição pública, Roberto, nós queremos ser atendido como? Com presteza, ética, dedicação, simpatia. E o nosso cliente? Também. Também, né? Claro. E às vezes a gente não enxerga que o nosso cliente, a gente não se identifica que em outros momentos nós passamos por aquilo que o cliente está passando conosco, perfeito? Nós não nos colocamos no lugar do cliente muitas vezes. Basta a gente sair pelo comércio, dar uma volta pelo shopping, a gente vai ver que ainda precisa melhorar essa questão da empatia, né? E aquele ditado que fala que o cliente sempre tem razão, você leva isso a ferro e fogo ou não? Eu digo que o cliente tem suas razões. Não sempre? Não sempre, não sempre. Você pega um devedor inveterado, por exemplo, né? Sei lá, tem clientes que você tem que tratar ali com um certo cuidado, né? Mas não dizer que ele tem sempre razão. O brasileiro, de uma maneira geral, o brasileiro atende bem ou não? Muito pouco. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Eu acho que a gente ainda carrega um pouco daquela cultura dos anos 80, de que o cliente é um mal necessário, né? Eu lembro que nos anos 80, a pessoa mais importante da empresa, quem que era? Era o presidente. Depois o gerente, o supervisor, o pessoal da linha de frente. Por último, o cliente. Ele era um mal necessário, né? A procura era maior do que a oferta. Quando eu entrei no mercado nos anos 80 era assim. Sei. E muitas pessoas, muitas empresas ainda acham que são assim, não são. Hoje a proliferação de ofertas é muito grande. A concorrência hoje é global. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Hoje, muitas vezes quem te atende é um computador. Exatamente, exatamente. Eu acho até que o comércio pessoal não vai acabar nunca, porque nós somos seres gregários, nós gostamos da sociedade, né? Mas veja a facilidade hoje da pessoa comprar um clique, um telefonema, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu vejo que há uma falta de preparo impressionante, né? Dessas pessoas para poder atender. Infelizmente, nós temos pessoas muito mal preparadas. Haja vista a avalanche de pessoas que entra numa empresa de telemarketing
Sim. E quantas vezes você acaba não se indispondo com essas pessoas? Por que nós temos essa falta de preparação dos nossos vendedores no Brasil? Eu vejo que é uma cultura, viu, Alberto? As empresas cometem uma falha, elas investem maravilhosamente bem no produto e esquecem dos serviços que estão agregados ao produto. É um contexto. Sem dúvida. O cliente, quando torna-se fã de uma marca, ele não torna só por causa do produto, e sim tem todo conceito ali, né? E eu acho que, ou seja, investe-se na ilha, esquece do continente, né? Que é super importante isso. O Silvio, bom vendedor. Bom, também existe em cada segmento a forma de se atuar. O vendedor, por exemplo, da feira, ele tem uma forma de atuar, o vendedor de automóvel outra forma, e por aí afora, tá certo? Sim, sim. Mas de uma maneira geral, o vendedor, aquele que fala muito, é bom ou é ruim? Eu vejo que esse é um conceito que a gente tinha no passado, que a pessoa falava muito, esse daí seria um bom vendedor. Né? Exatamente. Só que eu vejo que não é por aí, sempre vou meio na contramão disso. Eu digo porque o fundamento do nosso trabalho como vendedor é atender uma necessidade do cliente. Tá. Como é que nós vamos atender da melhor maneira? Primeiro você precisa saber isso, ouvindo. E aí você vai saber qual é a necessidade dele. Exato. Então eu sempre digo nas minhas palestras, falar é prata, ouvir é ouro. E se a gente se atentar em ouvir, Alberto, a gente vai perceber que o cliente ele é um grande consultor do nosso produto, do nosso serviço. Certa vez eu atendi um cliente na borracharia, ele me disse assim, há quanto tempo você está aqui? Eu falei, há tantos anos. Ele falou, engraçado, rapaz, eu passo todo dia aqui, nunca vi. Se não fosse o pessoal do posto me indicar, eu não sabia que você estava aqui. Eu falei, opa, olha o cliente me dando uma consultoria aí. Fui lá, escrevi no muro bem grande, borracharia. Vários outros clientes passaram aí a minha borracharia através daquela consultoria. Aí você coloca borracharia. Você pode até achar que não, mas eu estou aqui sim. Aí sim. Então, você sabe que, e ainda nesse caminho aí de ouvir mais, não é à toa que Deus fez a gente com dois ouvidos, uma boca só, né? Que é pra gente ouvir mais e falar menos. Anatomicamente falando, pense... veja, sinta, ouça duas vezes e só depois fale. Só depois para falar, tá certo. Você conhece o vendedor Tocha? Queima o cliente? Já queima o cliente de cara. O cliente, você chega para perguntar, quanto custa esse copo aqui? Esse copo custa tanto. E aquele outro? Aquele é caro. Aquele é caro. Perdeu a venda. Aquele é caro, é maravilhoso. Eu já ministrei algumas vezes lá no passado o curso de venda, mas eu acho que os conceitos mudaram. Hoje, eu me lembro que há tempos atrás a gente falava que uma venda, ela se dividia em 4 partes, que era a sua apresentação, a forma que você chega, né? Tipo assim, a abordagem. Sim. Por exemplo, se eu chego lá na borracharia, e você está lá, com a mão assim, meio suja, tá, mas eu quero te vender um produto, eu chego. Se você vai me dar a mão, eu já fico constrangido em pegar na sua mão, pronto, eu já não vou vender. Tá certo? Então seria ali uma identidade. Exatamente. Né? Seria a apresentação, a oferta, mostrar o que é que você está vendendo, sustentar o que você está vendendo, a razão pela qual, e o encerramento, que seria o arremate, o fechamento da venda. O que mudou hoje? O que mudou? Bom, aí você comentou da pré-venda. Esse sustentar, eu agregaria, né? Não diria que mudou. Se sustentar, antes era o próprio vendedor, ele sustentava o porquê do cliente comprar. Tá. Hoje, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais receosas e fazendo uma pergunta inconsciente para o vendedor. Quem, além de você, diz isso? Quem, além de você, está dizendo que o seu produto é bom, seu serviço é ótimo, mas quem, além de você, diz isso? E é aí que ele tem que apresentar o quê? Testemunhais. Então, hoje ele tem que ser muito mais técnico e estar muito mais munido do que antigamente. Exatamente. É mais cérebro do que músculos hoje. Tanto que hoje você vai fazer qualquer compra pela internet, tem lá as opiniões. Para você verificar, para você... Exatamente. Então, isso que é pesam muito mais, às vezes, até do que preço. A apresentação continua sendo da mesma forma. Você tem que saber chegar, tem que saber se apresentar. Se bem que hoje quase você não chega. Muitas vezes é um e-mail que chega para você, é um contato pelas redes sociais e tal. Isso derrubou um pouquinho a forma de se apresentar, não? Hoje ficou um pouco mais seco, vamos dizer assim, essa apresentação. Então, a figura do vendedor, como eu disse para você, nós somos seres gregários, influencia e muito. Tanto que muita gente está usando o quê? Vídeos para ter aquele contato mais pessoal, mais intimista com as pessoas.
Vídeo, não, mas como assim? Me fala. Você entra num site, não tem só as características do produto, e sim algum vídeo explicando, cativando o cliente e, não vou dizer, induzindo o cliente à compra. Você sabe, me ocorreu um negócio agora que hoje, quando você vai, no meu segmento, que é o segmento da propaganda, que eu gosto muito, se amanhã tiver que trabalhar numa emissora de rádio ou de televisão, alguém falar para mim assim, ó, o seu salário é esse, acabou, eu falo, eu não quero. Por quê? Eu gosto, eu tenho que fazer o meu salário, então eu vou fazer em função daquilo que eu trouxer de benefícios para a empresa. Então, porque eu nasci vendedor. Aliás, todos nós no mundo somos vendedores, você concorda? Todos nós somos vendedores. A gente está sempre vendendo alguma coisa. Sempre vendendo. Produto, serviço. Ou se vendendo. Exato. Ou se vendendo. Exato. Tá certo? O Laurêncio Olivier estava vendo uma frase há um ano mais ou menos, achei fantástica. Foi um cineasta. Ele dizia assim: de nada vale o seu talento se você não tiver talento para vender o seu talento. É verdade. Então, quer dizer, quantas pessoas, você mesmo, no know-how que você tem, conhece pessoas com talento fantástico, mas que faltou aquela dose de vendedor. E hoje, o que você poderia, quando eu disse que me ocorreu uma ideia, eu queria uma avaliação sua. Por exemplo, normalmente os mídias, nos mídias nem tanto, mas o pessoal de agência e tal, eles têm que fazer captação, aqueles que fazem captação. Hoje você vai numa empresa, a empresa, ou você telefona para marcar um contato, eles falam, passa um e-mail. Porque e-mail também, e-mail, assim, se o e-mail fosse do futebol, eu diria que seria a 3ª divisão. Porque o e-mail acabou. Exato. Mas comercialmente ainda ele é muito forte, o e-mail. Exato. Então as pessoas falam, passa um e-mail. Aí vai mandar um e-mail para você. Se ao invés de você mandar um e-mail, ou mesmo pelo e-mail, se você mandar uma mensagem gravada com um vídeo, você se apresentando, eu sou fulano e tal, que é uma ideia interessante. É uma ideia isso? interessante, cria ali uma empatia, né? Gera uma certa credibilidade, você está olhando para o cliente. E eu acho que eu vejo que é uma ferramenta poderosa. Você já viu isso? Já vi. Então não adiantou nada. Eu tô achando que eu tô criando um negócio aqui, não criei nada. O e-mail, agora, também tem uma coisa, viu, Alberto? Às vezes quando o cliente ou o prospect te diz, manda um e-mail, muitas vezes... É para falar não, né? É uma fuga. Assim. É uma fuga. Mas é uma coisa que você só vai saber depois, Só né? vai saber depois. Aliás, é uma coisa Vai daí também de você fazer um e-mail vendedor. O que eu vejo que é um e-mail vendedor? É que o que acontece muito hoje, os vendedores mandam um e-mail explicando as características do produto. Sendo que, na verdade, o cliente quer saber o que aquele produto faz por ele. Ele não está interessado nas características, sim nos benefícios. E falta pontuar ali os benefícios. Se você pedir uma proposta minha, como palestrante, tem lá os tópicos que a gente aborda, um pouco da história e o que a minha palestra vai fazer ou vai gerar de bom para aquela empresa. São os benefícios. E é isso que move as vendas. E claro que você... Nenhum de nós compra para perder, sempre para ganhar. Então é importante a gente mostrar para o cliente que ele vai ganhar fazendo negócio com a gente. Sim. Sempre digo que, preço, custo, é idioma do cliente. Você conhece aquele ditado que diz, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Tá certo? Sim. Você é um bom vendedor ou você é um bom palestrante que dá palestra para vendedor? Um bom vendedor. Você é um bom vendedor? Um bom vendedor. Eu tenho essa convicção. Esse brilho nos olhos, é isso que me fez me destacar, inclusive, né? por ser um prático, uma pessoa que está ali no dia a dia. Mas você é interessante. E isso se reflete em fidelização de clientes, Sim. Por exemplo, da minha... A sua borracharia só vende serviço ou vende produto? Produto também. Também. No começo era só serviço? Só serviço. Até porque não tinha verba, né? Então tinha que usar o verbo. Hoje você vende pneu? Vendo mais escapamentos e troca de óleo. E pneus meia-vida, né? Tá. Digo, pneus novos nós não trabalhamos. Entendi, mas pneu assim, meia-vida você vende. Por quê? Porque eu ia dizer para você o seguinte, que você, normalmente você é procurado, você não tem que ficar, olha, vamos lá, vamos furar o pneu do carro para você vir aqui, não. O cara vai quando furou, certo? Ou, enfim, precisa lembrar que realmente ali é um lugar, é um ponto. O meu desafio é o cliente lembrar de mim. Exatamente. Você tem que trabalhar muito mais com o marketing da divulgação institucional, tá certo? Do que qualquer outra coisa. Exato. Mas a partir do momento que você passa a vender serviço, então você também tem que pensar no atendimento seu do outro lado. Não mais o vendedor só de serviço, porque vender o seu serviço,
O seu serviço é o seguinte, a hora que eu precisar, não tem jeito, eu tenho que utilizar. Exatamente. E muitas vezes a menos que esteja muito distante. Isso, mas mesmo que eu não goste, às vezes se furar o pneu na esquina da sua borracharia, eu vou lá com a cara virada, não te olho na cara, falo, troca o pneu aí, acabou, e arruma o pneu, não é assim? Eu tô refém de você, troca. Exatamente, mas já o que você está vendendo, troca de óleo, o cara programa. Exato. Tá certo? Exatamente. Pneu, ainda que seja a minha vida, o cara programa. Exatamente. Então aí é que você tem que ser vendedor. Tem que ser vendedor. E quando eu comecei ali, você está falando de trabalhar institucionalmente, quando eu comecei eu não tinha verba. Então eu sempre digo que eu tive que usar o verbo. A minha estratégia era muito simples. Cada cliente que fosse a minha borracharia, eu atenderia tão bem para quando ele precisasse novamente, ele voltasse e ainda trouxesse outros clientes consigo através da propaganda boca a boca. Isso deu muito certo, Alberto. Muito certo. Olha, o atendimento ele é transformador numa empresa. É transformador. Eu vi assim pessoas cruzando a cidade para contar com os meus serviços. Sabe? Muitos, é fantástico. Vou dizer uma coisa a você. Muita indicação, isso é maravilhoso. Nós voltamos às vezes numa determinada empresa onde fomos muito bem atendidos, ainda que o produto não tenha sido fantástico. Exato. E às não vezes voltamos até mais caro. Já não voltamos num lugar onde é fantástico o produto se você tiver um péssimo atendimento. Não adianta, atendimento é tudo. Exatamente, atendimento é tudo. Às vezes você pega um vendedor de mau humor, aquela coisa toda, e a gente tem que entender, não adianta, você imagina, você acha que eu não tenho problema? Eu tenho problemas, zilhões, vários problemas, mas eu estou todo dia aqui, o nosso querido telespectador que no controle lá, ele optou por nos assistir, ele não tem nada com os meus problemas, eu tenho que aqui dar o meu melhor, da mesma forma é o vendedor. Eu chego na tua borracharia, se tem um cara que atende mal, não tem nada com os problemas dele, naquele momento eu quero ser bem atendido. Exatamente, porque para o cliente, ou para o vendedor, aquele momento pode ser o milésimo, para o cliente é um momento único. O único. Marcante. É como o médico como em todos os segmentos, você chegou ao médico, você tem um problema, para o médico é mais um problema, ele já viu 200 desses, mas o problema é seu. Exato. Então ele tem que dar a você aquilo que você está esperando do médico. Perfeito. Então é por isso que a gente fala vendedor médico, jamais um médico é um vendedor também. É um vendedor. Todos nós somos. Todos nós somos. Um músico, um cantor, por exemplo, está vendendo o seu talento, né? E por que é que nós, por vezes, fugimos de alguns vendedores, sobretudo de call center? Por que a gente foge? Isso é interessante, porque é uma pergunta que eu me fazia. Todo mundo adora comprar, né, Alberto? Nos alegra, nos dá um certo poder. Pergunta para a mulherada se elas gostam de ir ao shopping. Então todo mundo adora comprar. Por que é tão difícil vender se as pessoas adoram comprar? É um contraponto isso? Contrassenso, é verdade. Interessante. Mas o que eu vejo é que os vendedores, isso é uma falha, que a gente tem que reverter isso, pensam muito em si e não no cliente. Ele está mais preocupado em bater a meta, cumprir a cota, ganhar o prêmio dele, do que em atender a necessidade específica do cliente. Ele está mais preocupado consigo do que com o cliente. Eu sempre digo que a gente fala muito de empatia, né? Eu falo assim, que a venda, ela não começa quando o cliente diz bom dia. Não. A venda começa quando o cliente olha para a pessoa. Não estou falando de apresentação pessoal, não é isso. Quando o cliente olha para a pessoa, se ele gostar, ele paga até mais caro. Compra da pessoa. E se ele não gostar, você pode baixar o preço o que for. Ele não compra. Não tem nada a ver com o preço. O que eu quero dizer com isso? Se o cliente olhar para o vendedor e perceber que ele está mais preocupado em ajudar do que em vender, as portas se abrem. Você pega, por exemplo, você comentou do médico, né? Sim. Veja bem, perceba, quando a gente vai ao médico, tudo que ele pergunta a gente responde. Sim. O que você sente? Há quanto tempo você sente isso? Tomou algum remédio? Fez exames? Tirou chapas? Tem algum caso semelhante na família? Há quanto tempo você sente isso? Tudo que ele pergunta a gente responde. Por quê? Porque a gente percebe que ele está tão preocupado quanto a gente em te ajudar. Né? Então, o vendedor tem que agir como médico, preocupado em ajudar o cliente e fazendo uso dessa estratégia que é empatia, com certeza ele vai vender muito mais e vai quebrar aquela resistência do cliente. Muito legal. Muito legal. Você não trouxe nada para me vender hoje não, né, Silvio? Não, hoje não, né? Posso vender uma palestra. Vender uma palestra, aí sim. As suas palestras demoram quanto tempo, mais ou menos? 1 hora, 1 hora e meia. De 1 hora a 1 hora e meia? 1 hora e meia. Depende do gosto do freguês.
Embora, é porque palestra resume-se a esse tempo, né? Também se fizer uma palestra de 2 horas, 3 horas, ninguém aguenta, né? Pra gente que é apaixonante, rapaz. Uma vez eu fiz uma palestra de 1h30, fiquei mais 1h30 respondendo perguntas Isso que eu queria saber. Tiveram que mandar parar, porque tinha gente com voos de vários lugares do Brasil. E foi é apaixonante pra gente, né, compartilhar. Você faz uma interação com o seu público ali, o pessoal pergunta depois, qual que é o ideal de uma palestra? Você está fazendo a palestra, durante a palestra o pessoal pode interagir com você, ou melhor você terminar e depois interagir? Exatamente, dessa maneira. É mais interessante. Se o evento permitir, claro, né? E depois também tem o coffee break, sempre tem uma oportunidade ali. E o contato com o cliente nunca termina. Isso que é legal, viu, Alberto? Todo dia eu recebo mensagens de pessoas me agradecendo. É emocionante até. Emocionante. No começo, desse trabalho, a gente tem aquele desejo de... Porque envolve palco, emoção, etc. A gente quer ouvir muito a expressão parabéns, né? Isso massageia um pouco o nosso ego. Dúvida, é do ser humano isso, né? Mas eu vi que ao longo do tempo as pessoas diziam parabéns e muito obrigado. Obrigado pelo que você fez pela minha empresa, pela minha equipe, pela minha vida, pelo meu trabalho. É maravilhoso. É muito bom, né? É isso que dá E vou falar um pouquinho de ética em venda. Quais são os princípios que o vendedor, os princípios éticos, claro, que o vendedor não pode deixar de ter? Então, isso é interessante. Outro dia eu falei sobre isso numa empresa em São Paulo. Eu disse o seguinte, que é fundamental hoje agir com ética. Aí o vendedor falou assim, escuta... e se eu perder a venda? Se eu falar a verdade para o cliente perder a venda? Eu falei, meu amigo, perca a venda. A sua venda é importante? Mas o seu cliente é muito mais, falei para ele. Ainda perguntei, você precisa vender hoje? Eu preciso. Precisa ganhar dinheiro hoje? Preciso. Mas você vai precisar vender também amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Como é que você vai ser bem recebido pelo seu cliente, novamente, se você faltar com ele, se você enganá-lo? Perfeito? Sim. Então é fundamental. Tem empresas, a gente vê hoje, que estende um tapete vermelho para o cliente até ele assinar o contrato. Solta fogos de artifício, canta o hino nacional, até assinar o contrato. Depois que o cliente comprou, aí começa o drama, né? Isso é uma falha, viu, Alberto? Porque se o pulo do gato hoje é fazer o cliente voltar a comprar de nós, se ele for destratado depois que comprou, não vai voltar, ainda vai depor contra a empresa. Ele pode até comprar no começo, no embalo, de repente pela habilidade do vendedor, mas o pós-venda é muito importante para que ele retorne, senão ele não tem jeito. Eu faço muito trabalho para montadoras. E eu sempre digo para o pessoal, quem vende o primeiro carro da marca? O vendedor no showroom. E o segundo carro? O pós-venda. Se não tiver uma continuação depois que ele comprou, um serviço eficiente de pós-venda, o cliente troca de marca. Olha a importância do pessoal do pós-venda, né? Não, e quando você usa de ética, quando a gente fala, vamos colocar aqui, quando você usa da verdade, né? Você não pode... Há uma diferença básica entre omitir e mentir. Mas na venda, elas estão muito próximas. Sim. Quando você está vendendo alguma coisa, se você omitir algo que pode trazer uma consequência para o comprador, é a mesma coisa que mentir, na minha visão. Exatamente, né? Exatamente. Então, porque se você disser a verdade, hoje a pessoa pegou essa sua verdade e de repente até nem te comprou o produto. Perfeito. Porque você contou a verdade do produto, que não ia atender a necessidade. Futuramente, quando você voltar e você disser que aquele produto é bom e vai atender, ele já tem a referência sua lá atrás da verdade. Já aconteceu comigo, não recordo, mas eu lembro de alguns eventos assim que, com venda de pneus. Olha, esse pneu não atende ao que você está precisando. Você tem, assim, alguma coisa engraçada de história de vendedor para contar pra gente? De vendedor, de palestra... Bom, eu já ministrei palestra, não chega a ser engraçado, é uma realidade, mas que torna-se engraçada, né? Eu já ministrei palestra nos mais diversos lugares, assim, por exemplo, pizzaria. Certa vez eu fui fazer uma palestra em Feira de Santana. Bahia. E o rapaz falou assim, o meu cliente falou assim, olha, nós fechamos com uma pizzaria. Eu pensei que fecharam exclusivamente para o evento. E foi uma parte da pizzaria. E a outra parte ficou aberta ao público. Foi uma bagunça, o pessoal tudo gritando, bebendo. Então, atrapalhou um pouquinho a palestra ali, mas foi... Entendi. Eu vou contar uma para você aqui do meu tempo de páginas amarelas, que eu trabalhei muitos anos, né? Não tantos anos, mas um bom tempo. E eu sempre aprendi durante os meus cursos de venda, não só ministrando como muito mais ouvindo, que você deve, por exemplo, quando colocar uma alternativa para o cliente, você colocar duas alternativas, duas possibilidades, sendo que qualquer uma delas que o cliente escolha seja boa para você. Entendo. Isso aí, em venda.
E que preço você dá ensanduichado por duas vantagens. Por exemplo, olha, você comprando esse copo aqui de cristal, você vai pagar R$ 45 o copo e vem com água mineral e tal. Quer dizer, o preço já ficou ensanduichado entre a vantagem do bem e tal, você já, enfim. Ele é o meio, não o fim. Exatamente. Aí disse que tinha um vendedor que foi comer um cachorro quente e chegou ali pro cara, o cara que vendia o cachorro quente do carrinho, falou, me dá um cachorro quente. Aí o cara perguntou, você quer com ovo ou sem ovo? Eu falei, sem ovo. E fez sem ovo. E pegou o cachorro quente, ele viu mais um monte de ovos no canto ali, né? E falou pro dono do cachorro quente, mas por que você tem tanto ovo ali? Tá? Eu pergunto se quer com ovo ou sem ovo, aí a pessoa fala sem ovo, então... Mas você está fazendo a pergunta errada. Bom, quando lhe pediram um cachorro quente, você já fala, o senhor quer com um ovo ou 2 ovos? Aí qualquer resposta passou a vender o ovo, entendeu? Porque nós temos uma coisa meio que imediata e natural de você responder a escolher uma das alternativas. Exatamente. E nesse caso as duas eram boas para ele. E uma estratégia eficaz que ele usou, que é oferecer. Oferecer. Exatamente. Qual o produto que mais se vende? O que mais oferece. Né? Você concorda comigo, Silvio, que vendedor hoje é a profissão que mais paga no país? Depende exclusivamente de você? Sim. É interessante até, porque não tem R$1 circulando pelo país sem passar pelas nossas mãos. Não passa. E uma outra coisa também, se você é um bom vendedor, nunca vai lhe faltar emprego? Eu vejo que é por aí. Ele é a arte e o artista, vamos dizer assim, né? Sim, porque na verdade o que as empresas mais querem hoje? Vender. Vender. O maior desafio das empresas, mais do que nunca, é vender. Então, um bom vendedor hoje, ele disputava a etapa, vamos dizer assim, né? E como que nós que eu quero dizer, os empresários, eu sou empresário muito pequenininho, mas os empresários, os mega empresários, como que eles avaliam a hora de um currículo? Como é que se contrata um vendedor, Silvio? Eu vejo que principalmente pelo histórico, né? Pelo histórico da pessoa, tal. Agora, uma pergunta básica que os contratantes fazem é a seguinte: contrataria de novo? Você contrataria de novo? Eu contrataria. Então, isso para o contratante anterior. Perfeito? Tá. Contratante anterior. Esse vendedor, como você comentou, Alberto, é muito interessante, um gerador de lucro ser disputado. Eu frequento uma padaria e tinha um rapaz lá que atendia muito bem. Ele era um gerador de lucros para a empresa. Olha que é um vendedor ser disputado. Embora seja vamos dizer assim, um balconista, né? Mas era um vendedor que eu trazia lucros para a empresa. E eu sempre comentei até com um amigo meu, falei, rapaz, esse menino atende muito bem. Ele tem um atendimento diferenciado. Detalhe, nunca fez um curso, nunca participou de uma palestra, era a atitude que ele tinha. Passado algum tempo, eu frequento também uma cafeteria, eu olhei no balcão, estava ele lá naquela cafeteria. Fiquei confuso, rapaz. Falei, será que o dono de lá também é dono daqui? Aí ele veio me atender, falou, Silvio, eu falei, rapaz, mas você mudou de emprego? Ele falou, com muita dor no coração. Isso foi em novembro de 2015, eu logo pensei, por conta da situação do país naquele ano, né? Um ano que falou-se muito de crise, ele deve ter sido demitido. Mas ele falou assim, para minha surpresa, Silvio, eu só vim trabalhar aqui porque o gerente daqui me fez uma proposta irrecusável. Olha só, que coisa boa. Eu perguntei para ele, compraram o seu passe? Ele falou, compraram o meu passe. Olha que legal. Um ano de desafios na economia, pessoas sendo demitidas e ele tendo o seu passe comprado. Silvio, a gente está colocando seu telefone ali no rodapé do vídeo. Esse telefone seu é de São Paulo? É de São Paulo, é da Você mora em São Paulo? Não, moro em Campinas. Mora em Campinas. Essa é a minha agência. Essa é a agência que faz os contatos, exatamente, né, de quem, para poder, das suas... Porque a gente se conversou, você me mandou uma mensagem. Exato. E aí, eu achei que, aliás, quero te agradecer por ter me mandado a mensagem, porque aí nós pudemos trazê-lo aqui no programa. E foi realmente muito legal. Eu sou apaixonado por vendas. Grande vendedor. Não sei se eu sou um grande vendedor, sou apaixonado por vendas, né? Mas a minha vida toda eu trabalhei com venda, durante toda a minha vida. Tínhamos muitas outras coisas para falar aqui, mas não deu tempo, mas eu tenho certeza que... esse assunto é apaixonante, valeu. né? Ele vara a noite se deixar. Esse assunto Obrigado. Roberto, sempre uma honra, Você viu? está com uma camisa aqui que lembra a Holanda, e se a sua manga fosse um pouco mais vermelha, seria Holanda e Alemanha, e aí, porque os países fazem divisa e são rivais no futebol, você estaria agradando tanto lá quanto cá. É um vendedor mesmo. Muito bom. Valeu, gente. Conversei com Silvio Igor, aqui empresário, palestrante, borracheiro com muito orgulho, né? E tenho certeza que vocês gostaram. Foi uma aula de vendas aqui
Qualquer coisa, a palestra é só chamar o Silvio aí, tá bom, gente? Eu volto à noite, às 7h05. Tchau. É isso aí.